Me mudei para um novo apartamento com minha namorada há cerca de 2 anos. O lugar era bem pequeno, composto apenas por uma cozinha, um quarto, um banheiro e uma sala. Todos os cômodos poderiam ter sido considerados pequenos, mas o aluguel era acessível, e nós realmente não nos importávamos. Nenhum de nós ganhava dinheiro suficiente para nos mudarmos para um lugar maior, então decidimos tirar o melhor proveito da situação. Uma das coisas mais estranhas sobre o lugar era a estrutura das paredes. À esquerda, a parede era completamente escavada, enquanto à direita, era sólida como uma rocha. Eu nem tinha percebido isso quando nos mudamos pela primeira vez. Nossos vizinhos eram sempre silenciosos e mantinham principalmente para si mesmos. Na verdade, quando nos mudamos, os únicos vizinhos que éramos um casal de idosos à nossa direita, os brancos. Eles foram muito simpáticos conosco quando mudamos. Nos deram as boas-vindas ao prédio com um presente, como costumavam fazer para todos os novos moradores. Era uma pequena torta de maçã que, na verdade, era deliciosa. Cerca de 5 ou 6 meses depois, um novo morador mudou-se para o apartamento à nossa direita. Lembro-me de encontrá-lo pela primeira vez quando estava voltando para o prédio com algumas compras. Ao subir as escadas para meu apartamento, acabei esbarrando acidentalmente nele. Pedindo desculpas, percebi que era um homem de meia idade, provavelmente na casa dos 50. Havia algo estranho nele, rugas profundas, pele pálida e longos cabelos negros e oleosos que são bastante descuidados. Ele realmente parecia precisar de cuidados médicos. Seus olhos eram de um roxo escuro sólido, algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Era como se seu nome fosse Peters. O homem respondeu com um sorriso que se estendia de orelha a orelha. Seus dentes eram repulsivos, não justificava ter visto uma escova em anos e exalavam um odor pútrido que evocava a decadência da carne velha. Apesar de sua aparência um tanto assustadora, ele parecia amigável. Prazer em conhecê-lo, Sr. Peters. Meu nome é Matt, eu disse, curioso sobre o novo morador no prédio. Você é novo por aqui? Perguntou enquanto subíamos as escadas até o último andar. O sorriso do Sr. Peters se ampliou ainda mais, uma expressão que me deixou intrigado. Sim, estou me mudando. Vou morar bem ao lado do seu apartamento, ele respondeu. Rapidamente, subimos até o último andar, e quando chegamos à porta, Sr. Peters apressadamente abriu com a chave, fechando-a rapidamente atrás de si. O movimento foi tão rápido que quase parecia um borrão. Suspirei para mim mesmo, pensando, ótimo, agora tenho um vizinho estranho. Ao abrir a porta do meu próprio apartamento, por volta das 16 horas, notei que minha namorada Sandra ainda estava no trabalho. Ela é cabeleireira, enquanto eu sou chefe de um restaurante italiano local. Como o dia foi devagar e sem clientes, fechamos mais cedo. Descarreguei as compras na mesa da cozinha, composta principalmente por 1 litro de leite, carne moída para hambúrgueres, manteiga e uma caixa de cereal. Recebo uma mensagem de Tyler, um amigo próximo, sobre o novo jogo Red Dead Redemption. Decidi sair para comprá-lo, já que não tinha planos mais interessantes naquele momento. Enquanto eu estava prestes a sair, ouvi batidas na parede. Subi até o lado esquerdo e bati com os nós dos dedos, percebendo que a parede era oca como um tronco. Curioso, repeti o processo na parede direita, mas dessa vez foi um som sólido. Intrigado pela diferença nas paredes e curioso sobre o barulho do Sr. Peters, dos ombros e pensei que ele provavelmente estava apenas movendo móveis. Saí para buscar o jogo e retornei por volta das 17 horas. Quando cheguei, percebi que as batidas do Sr. Peters tinham cessado. Fiquei satisfeito com o silêncio do Sr. Peters, não me importando muito com o que ele estava fazendo, desde que foi feito de maneira tranquila. Depois de colocar meu novo jogo e ajustar meus fones de ouvido, que isolavam a maior parte do som ao meu redor, mergulhei em uma intensa sessão de jogo com Tyler. Conversamos e jogamos por quase 3 horas seguidas, mas tive que encerrar quando Sandra, minha namorada, chegou em casa por volta das 20 horas. Desliguei o console e me levantei para cumprir Sandra, compartilhando detalhes sobre nossos dias. Subitamente, lembrei-me do Sr. Peters e comentei com Sandra sobre o novo morador no apartamento ao lado.
Surpreendentemente, ela não tinha conhecimento disso, o que achei estranho, já que os White, nossos vizinhos, geralmente sabiam de tudo no prédio. Decidimos abordar os White na manhã seguinte, pois eles tinham um conhecimento detalhado de todos no edifício. Naquela noite, meu sono foi perturbado por um sonho assustador. Vi o Sr. Peters de pé ao lado da minha cama, sorrindo de maneira aterradora. No sonho, gestos ameaçadores assustavam Sandra, e acordei inquieto. Embora tentasse deixar isso a um simples pesadelo, a sensação persistiu. Pela manhã, depois de um banho rápido, as batidas mais suaves na parede do Sr. Peters me deixaram inquieto. Dirigi-me à cozinha para preparar o café da manhã, mas notei que uma caixa de cereal havia desaparecido. Uma busca frenética revelou que Sandra também não sabia onde estava. A confusão pairou, mas decidiu deixar para lá. Resolvi abordar os White para obter informações sobre Sr. Peters. O Sr. White, sempre afável, ficou surpreso ao saber do novo morador. Ele sugeriu que fossemos visitar o Sr. Peters para conhecê-lo, uma ideia que aceitei com alguma compreensão. Pensei por um momento e aceitei a oferta do Sr. White. Ambos nos dirigimos à porta de Sr. Peters, onde o senhor aguardamos por um tempo, mas não recebemos resposta. Estranho a ausência de qualquer som ou movimento do outro lado da porta. Bem, ele deve estar dormindo ainda, sugeriu o Sr. White. Aceitei a explicação, considerando a falta de barulhos vindos do apartamento. Propus voltarmos mais tarde para verificar se ele estava acordado. O Sr. White recebeu e prometeu uma torta fresca pronta quando eu retornasse do trabalho. Prossegui com meu dia normalmente e, mais tarde, ao voltar para casa, troquei de roupa e fui para a cozinha pegar algo para comer rapidamente. Ao abrir a geladeira, notei que não havia leite. Comecei a ficar irritado, imaginando se Sandra estava brincando comigo ou se eu tinha chegado antes dela. Decidi verificar com os White e falar com Sandra quando ela chegar. Bati na porta dos brancos, e para minha surpresa, a Sra. White atendeu com lágrimas escorrendo pelas bochechas e olhos vermelhos. Ela me cumpriu entre soluções, e eu, totalmente perplexo, quis o que havia acontecido. Ela informou George, o Sr. White, e explicou que ele havia desaparecido. O que aconteceu com ele? Indaguei, atônito. Ele se foi, simplesmente desaparecido, ela respondeu, pesarosa. Minha mente imediatamente associou isso ao Sr. Peters. Você não vai acreditar em mim, Sra. White, mas eu preciso verificar Sr. Peters. Corri pelo corredor até a porta dele e bati com força, mas fui recebido pelo silêncio absoluto. Sra. White veio correndo e implorou para que eu chamasse a polícia sobre o Sr. White. Aceitei a sugestão e liguei para o 911. Enquanto esperávamos pela polícia, Sandra apareceu e explicou toda a situação, incluindo o desaparecimento do leite do senhor. Guardamos juntos até a chegada da polícia. Quando finalmente cheguei, expliquei novamente a história. Os policiais, confusos, bateram na porta do Sr. Peters, sem obter resposta. Consultaram o gerente do prédio, que afirmou que não havia nenhum Sr. Peters naquele apartamento. Ao tentar abrir a porta com a chave mestra, ela simplesmente balançou, revelando um vazio comum. Isso me deixou ainda mais confuso. Lembrei-me da parede oca e, ao dar uma batida leve, percebi que algo estava errado. Informei a todos que a parede era, de fato, oca. 2 policiais escalaram rapidamente até o buraco, e a situação se tornou ainda mais intrigante. Demorou cerca de 3 horas. Sandra, uma senhora White, gerente do prédio e eu esperamos enquanto a polícia discute o que fazer a seguir. Após alguma deliberação, decidimos derrubar a parede oca. O que testemunhamos a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Era uma visão terrível. O Sr. Peters estava parado ao lado do cadáver do Sr. White, cujo estômago estava grotescamente aberto. Parecia que o Sr. Peters havia usado seus dentes para criar uma grande abertura no estômago, usando os dedos para abri-lo. A cena era macabra, mas a parte mais horrível era o que descobriu dentro do estômago aberto: 1 litro de cereal com leite e sangue. O sangue estava por toda parte, tornando a visão ainda mais perturbadora. Uma senhora White entrou em desespero, vomitando em todos os lugares, inclusive alguns policiais.
Mesmo sentindo que eu também iria vomitar, resistir, pois sabia que precisava enfrentar a situação. No entanto, o pior ainda estava por vir. O sorriso do Sr. Peters permanece no rosto, da orelha a orelha, o mesmo sorriso que nos cumprimenta quando nos conhecemos. A polícia agiu rapidamente, apontando as armas para ele, mas ele apenas enviou diretamente para mim, mantendo o contato visual. Levante-se e retire-se do corpo, seus olhos nunca deixando os meus, o sorriso nunca perdendo sua amplitude. A polícia o retirou do apartamento, algemando-o. Outro oficial retirou o corpo do Sr. White da parede oca, enquanto a Sra. Branco chorava inconsolavelmente. Seu desespero me tocou profundamente, e eu imaginava como eu sentiria se Sandra estivesse nessa situação. Sr. Peters foi levado sob custódia, posteriormente condenado à pena de morte. Consulte um terapeuta após esse trauma e continue a fazê-lo semanalmente. Escrevo isso agora como um aviso para todos, quando ouvirem batidas na parede, no telhado ou outros ruídos em casa, talvez seja investigar riquezas mais a fundo. Podem ser apenas ruídos normais da casa, mas depois desse evento, nunca subestimei a importância de uma inspeção mais detalhada. Ainda lido com uma paranoia incrível, gravando uma noite por volta das 3 horas, quando ouvi batidas na minha cozinha. Levantei-me, como costumo fazer, mas desta vez foi diferente. Vi Sr. Peters sorrindo para mim, seus dentes pingando um líquido carmesim que só podia ser sangue. Acendeu a luz e ele simplesmente desapareceu no ar fino. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Mesmo não acreditando no sobrenatural, sei o que vi, aquela imagem assustadora ainda assombra meus pensamentos.